Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o professor Jones e na aula de hoje nós vamos fazer a parte 3 dessa sequência de aulas sobre sistemas de equações de primeiro grau. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como resolver um sistema utilizando o método da adição. Esse método é por natureza o mais simples dos três métodos que vocês vão ver aqui comigo. A gente já viu em uma aula anterior aí o método da substituição. Se você não acompanhou essa aula, você pode dar uma olhada aqui, ó. Dá um clique aqui, dá um toque aqui que você vai conseguir ver essa aula. E nessa aula nós vamos falar então sobre esse método mais simples, que é o método da adição. Esse método ajuda a gente a resolver um sistema utilizando apenas dois passos, ou seja, fazendo apenas duas continhas simples. Claro, nem todos os sistemas eles vêm prontos para a gente resolver pelo método da adição. Então, o que eu vou fazer com vocês nessa aula, basicamente vão ser duas coisas. Eu vou mostrar para vocês como resolver um sistema que já vem pronto para a gente resolver pelo método da adição, como esse, que aqui está prontinho, eu vou mostrar já para vocês. E também vou mostrar como a gente prepara um sistema para resolver ele por adição, já que o cálculo da adição ele é bem mais simples do que na substituição ou na comparação, por exemplo, que a gente ainda vai estudar na próxima aula. Então, vamos resolver esse sistema que aparece aqui na nossa tela. Bom, está aqui o nosso sistema e vamos entender o seguinte. No que é que consiste a adição? O método da adição, como o próprio nome sugere, consiste em você somar as equações. Então, você vai chegar aqui no teu sistema, vai passar um traço aqui embaixo e você vai somar as equações desse sistema. Claro, como eu disse, nem todo sistema ele vai vir pronto para a gente fazer um cálculo por adição. Então, veja só, quando eu somar isso daqui, eu vou ter o seguinte. 2x mais x vai dar 3x. Agora, observe, ó, quando eu somar esse y positivo com esse y negativo, vai dar zero. Então, é isso que caracteriza o sistema, ou seja, é isso que caracteriza um sistema para que ele esteja pronto para eu resolver por adição. Na mesma incógnita, ou seja, aqui é o y, né? Na mesma incógnita, na mesma letra, eu tenho o mesmo valor positivo e o mesmo valor negativo. Então, quando eu somo isso daqui, ó, simplesmente vai dar zero. Mais y com menos y vai me dar um valor zero. Então, aqui eu tenho o mesmo número, só que com um sinal diferente no y. Então, eu tenho o resultado zero. E aí, eu fiquei com 3x igual, e aqui, ó, 13 mais 2 dá 15. Pronto. Um cálculozinho simples, uma soma, e eu já tenho o valor de x pronto aqui para ser calculado. Então, aqui x vai ser igual a 15 dividido por 3, e isso daqui nós sabemos dá 5, né? Então, x igual a 5, esse é o resultado, então, do meu primeiro passo aqui, né? Eu não numerei, mas esse seria o nosso primeiro passo. E aí são dois apenas, tá? Então, o que é que eu vou fazer no próximo passo? Eu vou pegar uma das equações, qualquer uma das duas, é como na substituição, que se você não viu, vai lá, dá um clique e acompanha o método da substituição, é o primeiro que você deve estudar. Então, você vem aqui, segundo passo, pega uma das equações, eu vou pegar de baixo que é mais simples, x menos y igual a 2, e substitui, ou seja, no lugar de x ali, você vai colocar 5, e você vai ter 5 menos y igual a 2. Basta então que a gente resolva isso daqui, escrevemos menos y igual a 2 e o 5 troca de lado, né? Ele vem para cá, ó. Então ele vai trocar de sinal também, vai ficar 2 menos 5, né? Tirar aquela seta ali, mas para você saber, esse 5 vai viajar e vem para cá. Então aqui eu vou ter 2 e menos 5, então menos y vai ser igual. Aqui quando eu subtraio, fica o sinal do número maior, né? Uma subtração, vai dar negativo. 5 tira 2, fica 3. Bom, o y está negativo na frente, então você multiplica por menos 1 e vai ter y positivo igual a 3. Bom, está aí então resolvido o nosso sistema, basta escrever o conjunto de solução. Eu já falei bastante disso nas outras aulas, você pode acompanhar aqui 5 e 3. Veja, está resolvido então aí o nosso sistema pelo método da
adição. Muito simples, muito tranquilo, né, pessoal? Bom, assim como eu fiz na aula anterior, eu deixei aqui 3 sistemas, né, um exercíciozinho com 3 sistemas para a gente resolver pelo método da adição. Vejam que nem todos vão estar prontos para a gente resolver pelo método da adição, já vou mostrar isso para vocês. E eu deixei aqui também um problema e a gente vai comentar esse problema utilizando o sistema, tá? Utilizando o sistema e resolvendo pelo método da adição. Bom, vamos fazer então essas 3 que aparecem aqui no exercício, né, na questão 1, e depois a gente se preocupa com o problema. Vamos começar então pela letra A. Está aqui o nosso sistema, vejam só. Se eu passar o traço, né, como a ideia aqui é resolver por adição, então se eu passar o traço e somar, vamos ver o que acontece, né? Será que eu vou conseguir eliminar uma letra? Claro, nesse caso eu vou. Veja que se eu somar o y aqui vai dar 3y, mas se eu somar o x, ó, x negativo com x positivo, você está vendo, né? Negativo, quando eu somar com esse positivo, é o mesmo valor. Então, menos 1 com mais 1 vai dar 0. Então, aqui ó, o x vai desaparecer da minha conta quando eu somar. Então, simplesmente eu vou ter o y. Um y mais 2y vai me dar 3y igual a 4 com 17 aqui, quando eu somar dá 21. Então, o sistema estava pronto para a gente resolver por adição, né? Então, aqui y vai ser igual a 21 dividido por 3, né? Nós sabemos disso. Então, 21 dividido por 3 e o meu resultado é 7. Então, está aqui calculado o y. A gente disse que isso daqui é o primeiro passo, tá, gente? O que nós fizemos foi somar, não indiquei aqui, né? Assim como eu não indiquei no anterior, mas a gente simplesmente somou uma equação com a outra equação. O que é que nós fazemos no segundo passo? Pegamos uma das equações, qualquer uma, tá? Aquela que parecia aí mais simples para você, ou aquela que você gosta mais, tá? Geralmente, a mais simples dá menos trabalho, né? Vou pegar aqui a equação de baixo, x mais 2y igual a 17. Não sei se é a mais simples na sua visão, né? Essa daqui tem um x negativo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, apesar de ela parecer mais simples. Mas vamos por aqui. Então, aqui x mais 2 vezes o y. Ó. O y aqui é 7, então 2 vezes 7. Isso daqui é igual a 17. X, e eu resolvo aqui a multiplicação, né? Jogo de sinal e tal, vai ficar positivo, vai dar 14. Isso daqui é igual a 17. E aí você passa o 14 para o outro lado, você já sabe disso, né? Então, o 14 muda de lado, muda de sinal. E você tem 17 menos 14. Pronto, acabou. Aqui x é igual a 3 e você tem o sistema resolvido aí pelo método da adição. Perceba que é muito, mas muito simples realmente, tá? Então aqui, conjunto de solução, já falamos bastante disso. Você escreve o par ordenado 3 e 7 em ordem alfabética, né? 3 e 7. Ou se você preferir, primeiro o x, depois o y, dá no mesmo. Está aqui a solução do nosso sistema. Letra B, então, aqui nós temos mais um sistema para a gente resolver pelo método da adição. E agora vamos notar o seguinte, tá? Se eu somar, observe, ó, 1x mais 3x vai dar 4x, então o x não vai embora. E 1y mais 1y vai me dar 2y, também o y não vai embora, ou seja, nenhum deles vai dar 0 quando eu somar. E agora? O que é que eu faço? Como que eu consigo resolver isso por adição? Porque eu consigo, tá? Dá para resolver por adição mesmo eles estando assim. O truque é bem simples. Você faz o seguinte aqui. Você escolhe uma letra que você quer cancelar, tá bom? Eu vou escolher aqui, por exemplo, que eu quero cancelar o x. Então, vamos supor que eu vou somar isso daqui. Eu quero somar e quero cancelar o x. Ah, professor, e se eu quiser cancelar o y? Eu já te digo como é que faz, tá? Então, veja só. Vamos supor que eu quero cancelar o x. Então, vou fazer o seguinte. Vou chegar aqui na minha equação de cima e na minha equação de baixo e eu vou multiplicar por algum número. Que número é esse? Presta atenção. Você está vendo que aqui na equação de cima, ó, esse x tem 1. E aqui na equação de baixo, esse x tem 3. Tá certo? Então, você vai pegar esse 1 que está na equação de cima e vai multiplicar aqui embaixo. Você vai pegar esse 3 que está na equação de baixo e vai multiplicar aqui em cima.
Como esses números, ó, o 1 e o 3 aqui na frente, eles têm o mesmo sinal, então você vai trocar um dos sinais. Você escolhe um dos sinais aqui e troca. Eu vou trocar esse sinal aqui embaixo, porque multiplicar por menos 1 é bem tranquilo. Então, quando eu fizer isso, ó, o meu sistema vai ficar da seguinte forma. Ó, observa aí. Multiplicando a de cima por 3, todo mundo vai multiplicar por 3. Então, eu vou ter 3 vezes x, dá 3x. Depois eu vou ter 3 vezes y, vai dar 3y, igual 3 vezes 3, vai dar 9. Então, aqui, o meu sistema já mudou essa equação. Eu multipliquei todo mundo por 3. E você sabe, né? Eu posso multiplicar uma equação por qualquer número que eu quiser, desde que seja um número diferente de zero. E essa equação ela não muda, ela continua sendo a mesma equação. Agora eu vou multiplicar essa equação de baixo por menos 1. E aí, quando eu multiplico por menos 1, você está ligado aí, né? Todos os números eles mudam de sinal. Então, aqui vai ficar menos 3x. Acompanha aí. Depois eu vou ter menos 1y. Então, menos 1y igual a menos 13. Então, todo mundo aqui mudou de sinal. E aí, quando eu fiz isso, ó, eu simplesmente vou poder somar. E aí, quando eu somar o x, ó, não era o x que eu queria cancelar, o x vai dar zero. Por quê? Porque eu tenho 3x positivo e 3x negativo. Então, quando eu somar isso daqui, vai dar zero. E eu vou ter apenas o resultado de y igual a algum número ali. Então, aqui o que eu estou fazendo é somar agora, tá? Se eu quisesse cancelar o y, imagina que eu quisesse cancelar o y, tá? O que é que eu teria feito? Eu teria pegado os números de y, que são 1 e 1, e teria multiplicado aqui. Veja que teria sido bem mais simples, né? Bastaria multiplicar aqui, ó, a de cima por 1 e a de baixo por 1. E trocar o sinal, né? Porque aqui, ó, eu tenho 1 e 1 com o mesmo sinal. Então, aqui eu trocaria o sinal para que na minha equação aqui, quando eu montasse nas duas, eu tivesse sinais diferentes. Bom, vamos fazer conta aqui. Então, quando eu somo ó, 3x positivo com 3x negativo, vai dar 0. 3y positivo menos 1y, agora é subtraindo, né? Aqui é uma conta de menos, porque eu tenho um positivo e um negativo. Isso daqui dá 2y. Igual, dá 2y positivo por conta do sinal do maior, tá, pessoal? Igual 9 menos 13, quando eu juntar isso daqui, vai dar menos 4, né? Então, o meu valor de y vai ser menos 4 dividido por 2. E aqui é só dividir, você vai encontrar y igual a menos 2. Bom, achei o valor de y. O que eu vou fazer agora, eu vou para o segundo passo, né? Isso aqui, teoricamente, é o primeiro passo. E aqui no segundo passo, eu vou calcular o valor de x. Pega ali qualquer uma das duas equações. Eu vou pegar a de cima, que está bem tranquila. Eu tenho x mais y igual a 3. Pegamos ali no lugar de y e vamos colocar menos 2. Então, eu vou ter x mais, se você colocou mais, agora você tem que colocar em parênteses o 2 negativo, igual a 3. Como eu tenho um sinal de mais aqui, eu posso desprezar esse sinal e já colocar menos 2, tá? Mas escreva em parênteses por conta do sinal de menos que aparece no y. Fica mais tranquilo aí de você entender. Mais por menos ali vai dar menos, então x menos 2 é igual a 3. E agora basta eu passar esse 2 para o outro lado, ele troca de sinal e vai ficar x igual a 3 que está ali, continua, e esse 2 muda, fica mais 2. 3 mais 2 vai dar 5, então aqui x é igual a 5. E você tem o teu sistema resolvido com o x e com o y. Basta então escrever o conjunto de solução. Você tem 5 para x e o y é 2 negativo. Então 5i menos 2 está aqui resolvido, o par ordenado dentro do conjunto de solução. Vamos mais uma. Aqui eu tenho a letra C. Observe que eu tenho x e tenho y. O que eu vou fazer então? Eu vou dar um jeitinho de somar e isso daqui dá 0. Observe que se eu somar o x dá 7, 3 com 4 aqui. E se eu somar o y, 2 negativo com 1 negativo, vai dar 3 negativo, né? Então, do jeito que está aqui, não adianta somar, porque
não vai dar zero aqui na minha conta. O que é que eu vou fazer então? Eu vou dar um jeitinho aqui de cortar o y. Acompanha aqui comigo, vê só. Os números que eu tenho no y são 2 e 1. Estou desprezando o sinal, tá? Porque o sinal eu vou mexer neles aqui, ó. Então, ó, eu tenho um número 2 aqui e eu tenho um número 1 aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 2 que está em cima e vou multiplicar na equação de baixo. E vou pegar esse 1 que está embaixo, né? Esse 1 que acompanha o y aqui, você sabe. E vou multiplicar ele em cima. Agora, atenção para o sinal, ó. Esse 2 e esse 1 que estão aqui, eles estão ambos negativos. Então, como os dois estão negativos, eles estão com o mesmo sinal. Então, já que estão com o mesmo sinal, eu vou chegar aqui e vou trocar um dos sinais. O sinal que você troca é o que você quiser. Se você quiser trocar o do 1, vai ficar bem tranquilo de fazer a conta, né? Mas se você quiser também trocar o sinal do 2, dá no mesmo, essa escolha é sua. Ou seja, em vez de multiplicar por 2, você vai multiplicar por 2 e trocar o sinal. Tá? É uma escolha sua. Bom, eu vou trocar o sinal do 1, porque facilita aqui um pouquinho as coisas, mas entende. Se você tivesse que multiplicar por 3 e por 4, né, que são os números que aparecem no x, 3 e 4, ó, necessariamente você teria que multiplicar ou por menos 3 ou por menos 4, né, se você tivesse resolvido aí cortar o x. É porque eu resolvi cortar o y, tá bom? Então vamos para cá. O que é que eu tenho? Quando eu multiplicar, a equação de cima vai trocar o sinal, porque ela está multiplicando por menos 1. Então, vai ficar menos 3x, acompanha aí comigo, só trocar o sinal, né? Mais 2y igual a menos 2. Então, essa equação trocou de sinal. Quando eu multiplicar aqui na equação de baixo, 2 vezes 4x vai dar 8x. 2 vezes 1y vai dar 2y, e é negativo, né? Então, aqui menos 2y. E quando eu multiplicar 2 vezes 4, vai dar 8 e vai dar negativo, né? Menos 8. Bom, basta então passar o traço aqui e somar, né? A gente vai somar uma equação com a outra. E aí observe, ó, quando eu somar, eu tenho 2y positivo com 2y negativo. E aí somei isso daqui e vai dar 0, né? Ou seja, o y vai desaparecer da minha continha. Então aqui no primeiro passo, né? Eu vou ter 8x positivo e tirar 3x, né? 3x negativo com 8x, isso vai dar positivo, sinal do maior, vai dar 5x positivo igual porque a gente cortou o y, a 10 negativo. 2 negativo com 8 negativo vai dar 10 negativo. Então aqui menos 10. Basta então eu dividir e eu vou chegar no valor de x. X aqui vai ser 10 negativo dividido por 5. Faço conta. E isso daqui vai me dar menos 2, né? 10 dividido por 5 ali é 2. Vamos então para o segundo passo. E no segundo passo nós vamos calcular o y, né? Que é a letra que está faltando. A gente calculou o x aqui, ó. Então vamos calcular o y. Nenhuma das duas equações é muito interessante para a gente calcular o y. Eu vou pegar a de baixo. Então aqui no segundo passo, você pode escolher qualquer uma, lembra disso, tá? Ou a de cima ou a de baixo. Eu tenho 4x menos y igual a menos 4. Então, nessa equação de baixo, eu vou substituir o x por menos 2. E eu vou ter 4 vezes menos 2, parênteses aqui obrigatório, né? Menos y. Isso daqui é igual a menos 4. Resolvo esses parênteses, 4 vezes menos 2, aqui é a multiplicação, dá menos 8. Então, eu tenho menos 8 menos y igual a menos 4. Vou deixar o y, que está negativo aqui no primeiro lado, e o 8 vai passar para o segundo lado. Então, eu vou ter menos y, não esquece de deixar com sinal, igual 4 negativo, e 8 troca de lado, troca de sinal, vai ficar 8 positivo. Mantenha o y negativo até resolver aquilo, depois é que você muda o sinal, ou seja, depois você multiplica por menos 1. Então, menos y aqui, igual, e aí você resolve aqui, menos 4 mais 8, vai dar positivo, sinal do maior, né? 8 tira 4, fica 4 positivo. Bom, multiplica isso por menos 1 e você tem y positivo igual a 4 negativo. Então, está aqui y igual a menos 4. E você escreve o conjunto solução. Já falamos bastante disso, é um par ordenado. Nesse caso é menos 2 e menos 4.
Então, menos 2 e menos 4, que é x e y. Fecha o conjunto, fecha os parênteses e fecha a chave para fechar o conjunto. Tá aí, gente. Mais um sistema do primeiro grau resolvido. O quarto, né, dessa aula, o terceiro desse exercício. Para a gente finalizar essa aula, vamos dar uma olhada então nesse problema. A gente já viu um problema assim na nossa aula anterior, onde a gente trabalhou o método da substituição. Eu já insisti, vou falar de novo. Se você não viu essa aula, dá um clique aqui, dá um toque aqui, que você vai poder assistir a aula onde a gente falou sobre o método da substituição para resolver sistemas do primeiro grau. Lá nessa aula a gente trabalhou um problema e a gente já viu como transforma um problema desse tipo em sistemas. Bom, esse problema está escrito assim. No sítio de Dona Isabel, há uma criação de galinhas e de carneiros. Alice contou todos os animais e disse que há 35 cabeças e 94 pés. E aí o nosso problema nos pergunta quantas são as galinhas, tá aqui. Então, quantas são as galinhas presentes aí nesse terreno, né, nessa criação aí da Dona Isabel. Vejam só, aqui nós vamos representar então os animais, que são os personagens aqui do nosso problema. Não é uma fábula, mas os personagens são os animais. E o que é que a gente tem? Galinhas. Vamos representá-las aqui, vamos escrever galinhas. E a gente tem também os carneiros. Então, para representar essas galinhas e esses carneiros, eu posso usar x e y, por exemplo, né? Posso usar A e B, como eu usei no problema da aula de substituição. Posso usar M e N, as letras que eu quiser aqui. Então, eu vou usar G para galinhas e vou usar C para carneiros, tá? O que a Alice percebeu? Observa aqui, ó. A Alice percebeu que há 35 cabeças. Em outras palavras, a gente está dizendo que há 35 animais, ou seja, quando se junta as galinhas com os carneiros, eu estou contando o total de cabeças, né? Eu estou contando o total de animais. Então, somando aqui, ó, as galinhas mais os carneiros, eu vou ter um total de 35 cabeças, ou seja, um total de 35 animais. Então, aqui eu tenho a minha primeira equação formada. Além disso, eu tenho, né, ou tenho no problema, 94 pés. E aí, como que eu conto os pés? Como que eu conto as patinhas aqui dos animais? Cada carneiro tem 4 patas e cada galinha tem 2 patas, né? 2 pés. Então, aqui, ó, quando eu for contar os pés das galinhas, para cada galinha vão ter 2 pés, ou seja, cada G desse vai ser multiplicado por 2 para contar os pés das galinhas. Então, aqui eu vou ter 2G. E nos carneiros, quando eu for contar os pés, cada carneiro vai ter 4 pés, né? Então, eu vou contar aqui mais 4 para cada um desses 6. Então, 4C. Então, aqui, ó, cada galinha tem 2 pés, fica 2G. Cada carneiro tem 4 pés, fica 4C. Juntando os pés das galinhas com os pés dos carneiros, isso vai dar 94, ó, tá ali. Então, aqui, 2G mais 4C igual a 94. A gente tem um sistema. Vamos resolver esse sistema pelo método da adição, que é o método mais simples. E aí vamos direto, porque qual é a nossa pergunta? A nossa pergunta é quantas são as galinhas. Bom, como eu estou interessado mesmo em saber quantas são as galinhas, então eu vou multiplicar aqui de um jeito que eu possa cortar esse C, tá? Então, vou simplesmente eliminar aqui os carneiros da minha conta. E como eu vou fazer para eliminar os carneiros? Observa aí. Eu vou chegar aqui nessas duas equações e vou olhar os números dos carneiros. O número do carneiro é 1 na de cima e 4 na de baixo. Então, eu vou multiplicar uma equação por 1, que vai ser a de baixo, e vou multiplicar outra equação por 4, que vai ser a de cima. Lembra que você troca aí os números na hora de multiplicar, né? Então, aqui eu tenho 1 e 4, então eu pego esses números e multiplico invertido ali para cancelar. Agora, observe, ó, que esse 1 e esse 4, eles têm o mesmo sinal. Então, quando eu vier para cá, eu vou trocar um dos sinais, um deles.
Você escolhe se quer trocar o sinal do 4 ou se quer trocar o sinal do 1. Eu vou trocar aqui o sinal do 1. Bom, quando eu faço isso, o que eu tenho? Eu tenho um novo sistema, né? Então, o meu novo sistema vai aparecer com esses valores multiplicados. Multiplicando isso por 4, ó, eu tenho 4G mais 4C igual a 4 vezes 35, vai dar 140, né? E aqui a mesma coisa na de baixo, eu vou multiplicar por menos 1, vai ficar menos 2G, né? O menos 1 é bom porque ele só muda o sinal. Depois vai ficar menos 4C e depois menos 94, depois da igualdade aqui. Então, igual a menos 94. Basta eu passar agora o traço aqui e somar as minhas equações. E aí, quando eu somo as minhas equações, ó, 4G tira 2G, fica 2G. Positivo aqui, né? Sinal do maior, 2G. Observe que os carneiros desaparecem do sistema, porque eu tenho 4C positivo com 4C negativo. Isso daqui dá 0. E isso é igual a 140 menos 94, vai dar 46. E aqui no final o valor de G, ou seja, a quantidade de galinhas, vai ser 46 dividido por 2. Finalizamos aqui, 46 por 2 dá 23 galinhas, né? Então, 23 galinhas. Se você quiser saber quantos carneiros tem, né? Você sabe que a conta é simples, né? Juntando os animais não dá 35, então você tem 23 de um tipo e 12 do outro, né? 12 com 23 aí vai dar 35. Então aqui galinhas são 23. Bom, 23 galinhas, aqui a alternativa é. Está encerrado então aqui o nosso problema, tá, gente? Espero que tenha sido um problema simples, espero que tenha sido uma aula que vocês tenham conseguido aí compreender com facilidade. O objetivo realmente é que essa aula pudesse ser mais simples do que a aula de substituição, já que o método da adição é um método mais rápido, mais tranquilo, apesar de esses detalhes, né? Apesar de a gente ter esses detalhes aqui no final, que às vezes podem dificultar um pouquinho dependendo da maneira como você enxerga a matemática. Bom, pessoal, era essa então a aula que eu queria trazer aí para vocês sobre o método da adição para a gente resolver sistemas e para a gente resolver problemas também, assim como esse, né? E eu espero que vocês tenham conseguido compreender, como eu já falei aí, né? Tenham conseguido entender com naturalidade o objetivo, tenham conseguido entender com naturalidade a resolução dos sistemas e dos problemas. A gente se encontra então um pouco mais adiante para falar mais de sistemas, né? A gente vai falar do método da comparação para falar mais de problemas. Se você gostou aí da aula, se você gostou do vídeo, deixa um like e a gente se vê um pouco mais adiante. Por hora é isso, gente. Valeu, um abraço.